Oi, meus amores, tudo bem? Dando continuidade ao estudo de cinemática, hoje nós veremos os tipos de movimento. Nós vamos começar com o movimento uniforme e ampliar as discussões que nós já conhecemos de velocidade, espaço, intervalo de tempo e as características do movimento uniforme. Antes de começarmos os conceitos de hoje, vamos corrigir a tarefa. Eu havia pedido para vocês os exercícios de 4 a 7 da página 101 e nós vamos começar com o exercício 4. Lá ele fala assim: Juliana pratica corridas e consegue correr 5 quilômetros em meia hora. Com a informação da primeira linha do enunciado, que ela corre 5 quilômetros em meia hora, nós vamos conseguir calcular já a velocidade média da Juliana. Então, vamos lá, ó. A velocidade é o espaço que ela percorreu aí, né, que foi de 5, no tempo, que foi de 0,5. Essa velocidade, então, vai dar aí 10 km por hora. Vamos deixar ela aqui de ladinho e vamos ver o que o exercício vai fazer com essa velocidade. Aí ele continua assim, ó. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Então, nosso delta S aí é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que ela costuma a correr, seu instrutor orientou que ela diminuísse sua velocidade média habitual em 40%. E ele quer saber em quanto tempo ela vai percorrer essa prova. Se a gente pegar esses 10 km que nós achamos aqui, ele é o nosso 100%. Então, 100% da velocidade dela é esses 10 km. Se eu quiser saber quanto corresponde a 40%, nós vamos fazer uma regrinha de 3 simples para achar quanto corresponde 40% dessa velocidade, que vai ser x. Fazendo a regrinha de 3 aqui, esse x vai dar 4. Então, 40% dessa velocidade é de 4 km por hora. Se ela diminuir em 40% a velocidade dela, que é de 10, qual é a velocidade que ela vai fazer por orientação aí, né, do instrutor à prova? 6 km por hora. Então, nós vamos utilizar aí 60% da velocidade dela, que foi o que o instrutor orientou, para calcular nossa velocidade, o tempo que ela vai fazer esses 15 quilômetros aí. Então, a velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo. Então, ó, variação de espaço pela variação de tempo. Então, se a gente passar o tempo para cá e jogar a velocidade dividindo, a gente vai ter que a velocidade, o espaço dividido pela velocidade vai ser nosso tempo. Então, o tempo, arrumando a fórmula, vai ser o espaço dividido pela velocidade, que vai ser 15 dividido por 6, que vai dar aí, vou aqui embaixo, 2,5 horas. Então, vão ser 2 horas e meia. Se a gente observar lá, 2 horas e meia é letra D de dado. O próximo exercício é o exercício 5. Ele fala assim no exercício 5. Uma distância a ser percorrida tem 418 km de extensão. Então, nosso delta S é 418. E a velocidade desse objeto aí foi de 557 km por hora, um avião. Ele quer saber qual o tempo da viagem. Então, como a gente já viu no exercício anterior, o tempo, só arrumando a fórmula, né? Só isolando o tempo. É o espaço pela velocidade. Se a gente pegar aí o espaço de 418 e dividir por 557, aqui nós teremos um tempo de 0,75 horas. Se a gente quiser trazer isso para um número mais habitual, né, já que deu hora quebrada, vamos ver quanto corresponde em minutos. Eu sei que 1 hora são 60 minutos. Vou fazer uma conversão de unidade rapidinho, ó.
0,75 corresponde a x. Esse x aqui vai dar 45 minutos. Opa, 45 minutos. Como é uma resposta aberta, é preferível que a gente deixe na unidade aí de minutos. O próximo exercício é o exercício 6. Lá no exercício 6, ele fala que tem uma região onde um radar marca a partir de 80 km por hora. O limite de velocidade dessa região é de 80 km por hora. E uma moto passou a 25 km por hora. Eu chamei aí de velocidade da moto, né? Esse VA, e velocidade do radar, o nosso VB. Para a gente saber se a moto está de acordo aí com a velocidade do radar, as duas velocidades precisam estar na mesma unidade. Como é que a gente passa de metros por segundo para quilômetro por hora? A gente multiplica por 3,6. Se a gente quiser passar de quilômetro por hora para metros por segundo, a gente vai dividir. Como tá mais fácil fazer a multiplicação do que a divisão nesse caso, né? Mais fácil é multiplicar 3,6 em 25 do que dividir 80 por 3,6. Eu vou usar, então, essa conversão e aqui vai dar 90 quilômetros por hora, indicando que a moto está numa velocidade acima do permitido para a região. Ela com certeza será multada. Não se esqueçam, comparações entre velocidades só podem ser feitas se elas estiverem na mesma unidade de medida. No exercício 7, a gente vai ter a comparação entre dois objetos. Ele fala assim, ó, dois automóveis M e N, inicialmente a 50 km de distância um do outro, deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção em sentidos opostos. O valor da velocidade de M em relação a um ponto fixo da estrada é igual a 60 km por hora. Após 30 minutos, os automóveis cruzam a mesma linha da estrada. Ele quer saber, em relação a isso, qual é a velocidade do objeto N, então, né, do automóvel N. Então, vamos pensar um pouquinho. Se a gente tem aí o automóvel M e o automóvel lá, tava indo bem, né? Ó, quase retinho. N, um tá realizando um movimento oposto ao outro, né? Então, um tá indo para a direita, outro para a esquerda. E a gente sabe que é 50 quilômetros que distancia aí dos dois. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar a velocidade do M e o tempo em que demorou para se deslocar aí, para achar o nosso ΔS. Por quê? Sabendo quanto que o M caminhou, dá para saber o quanto que o N caminhou nesse mesmo tempo. Sabendo o deslocamento do N em meia hora, a gente consegue achar a velocidade dele. Então, quando a gente pega a velocidade média é o espaço, ΔS, né? Dividido pelo tempo. Se eu isolar o ΔS vai ser aí, né, nosso espaço, vai ser a velocidade vezes o tempo. Se eu pegar a velocidade de M e o tempo, né, 60 vezes 0,5, vai dar 30 quilômetros. Então, o M andou 30 quilômetros. Se a distância entre eles era de 50 quilômetros, quer dizer que o espaço percorrido pelo N é a diferença disso, que vai ser 20 quilômetros. Se o N andou 20 quilômetros nesse mesmo tempo, que foi o tempo de encontro deles, dá pra gente achar a velocidade do N. Então, a velocidade do N vai ser aí o deslocamento de 20 dividido pelo tempo de 0,5, o que vai resultar numa velocidade de 40 quilômetros por hora. E aí é a alternativa A. Bom, tendo feito a análise aí para a nossa tarefa, hoje nós vamos estudar um pouquinho do movimento uniforme. No movimento uniforme, a principal característica desse tipo de movimento é que
o espaço percorrido pelos intervalos de tempo é sempre constante. Então, a gente consegue andar o mesmo espaço aí, né? No mesmo intervalo de tempo. Então, a gente tem um espaço percorrido constante e um intervalo de tempo constante. Se a nossa velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo e essas duas grandezas no movimento uniforme são constantes, a gente tem uma velocidade constante. Então, todo movimento uniforme é aquele que acontece à velocidade constante, ou seja, eu percorro o mesmo espaço, né, os mesmos intervalos de espaço ou os mesmos deslocamentos nos mesmos intervalos de tempo. A gente tem duas classificações para o movimento uniforme. O movimento uniforme ele pode ser progressivo ou retrógrado. Se eu assumir aí a orientação da minha trajetória positiva aqui para a nossa direita, todo objeto que estiver andando no sentido da trajetória tem velocidade positiva e tem um movimento progressivo. Todo movimento que estiver contra a orientação da nossa trajetória vai ter uma velocidade negativa, indicando que a gente tem um movimento retrógrado que volta na nossa trajetória. É muito importante a gente analisar as grandezas que nós temos no movimento uniforme em relação à função que a gente pode gerar do espaço e do tempo. Nós temos aí, vou pegar uma caneta aqui, que a velocidade é a variação do espaço pela variação do tempo. O que significa variação? Espaço final menos espaço inicial, e a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Então, espaço final eu chamei de S, espaço inicial eu chamei de S0, tempo final vou chamar de T e o tempo inicial vou chamar de T0. Se a gente considerar o tempo inicial como zero, esse T0 sai daqui, né? É zero mesmo? Então, a gente vai ficar que a velocidade é igual ao espaço final menos o inicial, dividido pelo tempo que o objeto caminhou aí. Se a gente isolar o espaço final aí, vou passar o tempo para cá, multiplicando a velocidade, e depois vou passar o tempo inicial, o espaço inicial, somando. Então, vai ficar assim, ó. Espaço final é espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Dessa forma, a gente só organizando a fórmula de velocidade média, a gente obtém aí uma expressão do espaço e que ela está em função, ó, do nosso tempo. O que isso significa? Que quando eu quero saber aonde o meu objeto vai chegar, eu preciso conhecer de onde ele partiu, que é o nosso espaço inicial, e qual velocidade ele está. Então, ficando o espaço final em função do nosso tempo, para qualquer tempo, conhecendo de onde o nosso objeto partiu e qual a sua velocidade, nós conseguimos analisar qual é aí o local que ele vai chegar. Então, se a gente pensar aí, né, nessa expressão da função horária das posições, né, uma função horária porque a posição em relação ao tempo, ela depende do tempo. Nós temos aí o S, que é a nossa posição final, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa formulazinha é carinhosamente chamada de sorvete e a gente vai conseguir agora realizar as nossas análises a partir dela. Então, se eu tiver uma expressão, né, assim, S é igual a 2 mais 5t, tendo a expressão escrita, eu consigo dizer qual é o meu espaço inicial, sabendo que o espaço inicial é a nossa grandeza que não tem o tempo, e eu sei dizer qual é a nossa velocidade, né, do movimento uniforme, uma vez que a velocidade no movimento uniforme, na expressão, é o valor que acompanha o tempo. Então, torna-se necessário entender agora essa expressão, né? A gente abriu a expressão da velocidade, uma vez que a gente vai utilizar em muitas situações a função horária das posições. Muito bem, os conceitos da aula de hoje estão nas páginas 105 a 108.
Para treinar um pouquinho essa função horária das posições aí, nós temos o exercício 6 da página 123. Façam com bastante carinho. Bons estudos, um beijo e até a próxima!